don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I... Então, mas imagina, a pessoa vê eventos futuros assim. E ela consegue. Então, veja, para uma pessoa que nunca soube nada do assunto, de repente, ela está fora do corpo dela, passando por túnel de luz, encontrando seres, tendo fenômenos de ver o passado também, tá? Em futuro e passado, chamada retrocognição, retrocognição ou regressão. Ela consegue ver, às vezes, vidas passadas também acontece. Então, veja, há muitas linhas antigas que falam, existe vida passada ou a gente vive uma vida só? Nas experiências de quase morte, muitas têm memória de vida passada, quando elas eram medievais, estavam na África, estavam em várias situações assim. Tem um amigo nosso mesmo, a Mauri Pontieri, né, eu fiz uma entrevista no canal com ele, ele falou que ele voltou uma época dos egípcios e depois ele ainda voltou na época dos mamutes. Ele se viu como um pessoal lá, estava feliz com um mamute morto ali, ele sentindo tudo aquilo ali. Então, você pode ter vários episódios de vidas passadas numa experiência dessa. Inclusive antever situações futuras. Tem uma própria série da Netflix agora muito boa, A Vida Após a Morte. Tem vários capítulos. O primeiro capítulo é sobre a experiência de quase morte, a EQM. E fala de uma mãe que ela teve, durante a EQM, ela sabia que o filho dela não ia viver muito. E ela voltou com essa informação, ela até falou pro filho. O filho até se deu bem, sabe? Enfim. E lá pelas tantas, exatamente como tinha sido avisado para ela, o filho dela morreu cedo. Então, assim, agora até uma pergunta mais pessoal. Você, estudando tudo isso, o que você enxerga como... O que é a nossa vida, assim? O que é... Existe essa vida após a morte? Existe céu? Existe inferno? Tem vidas passadas? A gente volta para viver outras vidas? O que define alguém transcender ou não transcender e continuar vivendo aqui na Terra? Enfim, o que você acredita? Sim, sua pergunta é ótima, porque assim... Existe o futuro? A gente já está tudo predestinado igual? Então, né? Eu me baseio pelas experiências que eu tive. Então, eu tive também experiências espontâneas quando criança, depois vim a ter aplicando técnicas. E às vezes, mesmo sem aplicar técnica, eventualmente tive experiências espontâneas também. Então, assim... Experiências de quê? De quase morte? De fora do corpo. Fora tá. do corpo, tá. Fora outros fenômenos que também acontecem, como visão remota, ou clarividência, coisas assim. Então, eu enxergo o mundo como essa ciência da consciência enxerga. O que a gente percebe? Que nós somos consciências em evolução. Nós estamos aqui na Terra para evoluir. Então a gente percebe que o universo ele é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Por quê? Porque primeiro a gente admite que ele é multidimensional, quer dizer, ele tem várias dimensões. Então quando você sai do corpo, você não fica aqui na Terra vendo as coisas aqui, você vai para dimensões onde as leis físicas são completamente diferenciadas. Onde as pessoas, por exemplo... Então, essa questão que você falou, tem céu ou tem inferno? Até certo ponto, tem. Mas você já viu aquela alegoria da caverna de Platão? Sei um pouco. Caverna de Platão, o Platão diz o seguinte, que a gente, é como pessoas primitivas que elas conseguiam enxergar, elas estavam presas numa caverna e tudo que elas viam nas paredes era a sombra do que acontecia fora da caverna. Então as pessoas tinham uma vaga ideia de como era a vida. E até que uma pessoa se liberta, ela consegue ir para fora da caverna e ver, não as sombras, mas ela vê como o mundo é, como a realidade de fato existe. Uhum. Só que quando ele volta para a caverna para contar para as pessoas, ninguém acredita, ninguém aceita. E ele fica sendo, às vezes, meio deslocado. Então, as próprias linhas do conhecimento, as religiões, tudo isso, eles têm uma ideia, até certo ponto, da caverna de Platão. Eles veem as sombras, eles veem a realidade de uma forma distorcida. Por quê? Porque muitas pessoas têm certos fenômenos, muitas religiões foram criadas a partir de pessoas que tiveram experiências transcendentes, experiências, né, sensitivas, parapsíquicas, que tiveram um vislumbre, entenderam, viram um pouco da realidade e voltaram com aquilo. Eu acho isso muito interessante, porque claro, mesmo que a gente tenha aí trocentas de religiões, como a gente estava falando, existem padrões entre elas. Assim, até certo ponto tem padrões. Até certo ponto. Então, assim, por exemplo, foi feita uma pesquisa uns anos atrás, sabe quantas religiões já foram criadas? Mais de 100 mil. Mais de 100 mil interpretações da realidade. Então, assim, isso é do próprio ser humano. A gente quer entender o universo. Está tudo certo.
Mas quando a gente vê essas experiências que você não acredita, mas você passa por elas, você vê que existem múltiplas dimensões. E essa dimensão material aqui é a mais rústica delas. Então existem outros locais além. Admitimos também que nós somos seres com múltiplos corpos. Então veja bem, se eu deixo o meu corpo físico, eu não sou meu corpo físico. Faz sentido isso? Sim. Então, por exemplo, quando você anda de carro, você é o seu carro? Não. Não, seu carro é um veículo. Então o corpo humano para nós, ele é um veículo. Ele é um veículo para a gente se manifestar o quê? Nessa dimensão aqui. Mas ele não é a gente. Então, por exemplo, o cérebro pensa? É uma pergunta pegadinha, né? Vamos lá, um neurocientista falaria que sim, né? Sim. Mas veja, imagina uma pessoa que ela sai do próprio corpo e ela olha o corpo dela e ela fala, peraí, mas sou eu que penso ou o meu cérebro que está ali na minha frente? Entendo. Então olha a reflexão. Então a emoção vem do coração. Claro, é uma representação simbólica da emoção do coração, mas assim, você nas experiências fora do corpo, você tem emoções, às vezes mais intensas do que aqui. Então a emoção não é um processo do corpo. O corpo ele é um veículo. Nossa, Então, isso é muito interessante, cara. sim, é muito interessante. E tem casos, para você ver que o universo ele é tão mais complexo que além dele ter várias dimensões, existe uma dimensão a mais evoluída que a gente conhece, chamada de dimensão mental. Meu canal tem o nome por causa disso. Porque existem... Pensa uma pessoa que passa duas experiências fora do corpo na mesma situação. Então ela sai do corpo e se vê que nem lá no filme do Doutor Estranho, ou no filme que você vê... Aquele que sai do corpo é aquela réplica translúcida, sabe? Aquele corpo sutil, que alguns chamam de espírito e tal. Então ela se vê fora do corpo com aquele corpo translúcido, mas ela pode passar por uma segunda experiência fora do corpo. Ela deixa esse corpo translúcido e se torna um corpo mental. Ela não tem mais forma humana. Ela não tem mais forma humana. Ela é como se fosse um ser de luz. Ela é uma massa pensante. Ela é um ser consciente que pensa, que tem energia, mas que não tem mais forma definida. E quando você se manifesta com esse outro corpo, existe essa dimensão mental onde não existe mais forma, nem tempo, nem espaço como a gente conhece. Então muitas pessoas na EQM, a minoria, nem todas, mas passam por essa experiência nesse nível. Elas não têm mais formato humano e elas falam, olha, eu fui para um local onde não existe mais o tempo e não tem espaço. Quer dizer, pensa num local onde não tem quadrado, não tem forma. É impossível pensar, né? Então, pra quem nunca viu. Então, o nosso cérebro não está condicionado para ter uma experiência dessa. Por isso que quando você volta, é até difícil botar em palavras o que você viu, sentiu, porque não tem referência aqui. Mas muitas pessoas na própria EQM, às vezes nem chegaram na dimensão mental, elas ficam na dimensão ali chamada extrafísica ou astral, e ela já tem dificuldade de narrar o que passou com ela. Então, o universo ele é multidimensional, porque tem várias camadas de dimensão, até essa dimensão que não tem forma, e quem vai lá fala, não, a realidade do universo é aquilo. É o extremo da evolução do universo. E as pessoas que estão lá, todas de corpo mental, sem forma definida, mas todas num grau de evolução, todas estão num grau de aperfeiçoamento. Então a gente admite que no universo tudo é energia menos a consciência. A gente não entende muito bem a nossa essência. Apesar desses fenômenos, tem muita coisa em aberto ainda. Então, como é que eu vejo a vida? É um processo difícil de dizer porque é tudo muito avançado, mas o frigir dos ovos, se a gente pudesse resumir, nós estamos aqui para evoluir. E nessa evolução existem vidas passadas, a gente admite isso pela prática. Então tem casos que a pessoa tem a retrocognição, a regressão, né, esse fenômeno, e ela consegue identificar roupas, linguagens e cenas que depois ela vai ver e na história realmente existiu, do jeitinho que ela viu. Por isso a gente fala, também não é alucinação.